Eu quero comentar um tema que é difícil teologicamente. É a respeito da natureza humana. Eu quero começar lembrando uma história que está na Bíblia e eu posso citar, segundo Crônicas, no capítulo 28, é a respeito do reinado do rei Acaz. Ele foi um péssimo rei. Ele teve um bom pai, que foi o rei Jotão, um excelente. Aliás, um dos poucos na Bíblia, se não o único, a respeito de quem não é dito nada negativo. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas a Bíblia fala muitas coisas negativas de Davi. E assim de todos eles, o Ezequias, o único que eu conheço que a Bíblia não fala nada contra ele é o rei Jotão, pois ele teve um filho chamado Acaz, que foi uma peste. Como um rei bom que ama o Senhor, e a Bíblia diz que ele foi se tornando mais e mais poderoso, porque dirigia os seus caminhos segundo a vontade do seu Deus. Como ele foi ter um filho como o Acaz? O Acaz escolheu o caminho do erro, fez tudo o que era errado, provocou a Deus, despertou a ira de Deus, e cada vez que Deus mandava um profeta, por exemplo, o profeta Isaías, o Acaz piorava. Quando Deus castigava, ele piorava a conduta dele espiritual. Foi assim até o fim. E Deus permitiu que ele fosse envergonhado pelo então fraco reino do norte, Israel. Israel, reino do norte, estava muito enfraquecido nesta ocasião e estava já para ser extinto, para acabar sendo levado para a Assíria. O reino do norte, capital em Samaria, já estava nos últimos anos de sobrevivência, porque Deus já tinha determinado acabar com o reino do norte. E mesmo nesse estado já muito enfraquecido, ainda um rei chamado Remalias, aliás, o Peca, filho de Remalias, o Peca foi um rei que reinou sobre um Israel muito enfraquecido em Samaria, pois mesmo ele veio contra o Acaz e numa guerra matou de uma vez só 120 mil homens valentes, homens de guerra, e levou cativas 200 mil pessoas de Judá, de Jerusalém, com o rei Acaz. Então aquela humilhação toda foi imposta a Judá. Nem assim o rei Acaz se voltou para Deus, porque o primeiro a ser levado cativo tinha que ser o rei Acaz, mas o Peca levou 200 mil pessoas, matou 120 mil, mas não levou o rei Acaz. Deus permitiu que ele continuasse a reinar para ver se ele ia se arrepender, mas não se arrependeu. E ele se voltou para pedir socorro para todos os países que podia à sua volta, mas não se voltava para Deus. O rei Acaz fechou as portas da casa do Senhor, proibiu o culto a Deus, fez altares para todos os ídolos conhecidos e todos os deuses daquela época e das outras nações, mas não quis se voltar para Deus. E por fim, morreu sem se arrepender, sem se converter. O filho dele é que teve sensatez, que ao começar a reinar num país totalmente arrasado, o rei Ezequias se voltou para Deus e conseguiu recuperar uma boa parte do país. Mas vamos analisar o rei Acaz. Por que ele não se arrependeu? Será que uma pessoa que sofre muito não vai entender a situação e se voltar para Deus? Será que uma pessoa que
está arrasada, disciplinada por Deus, está vendo que o caminho dela está só levando para a condenação e ela não se volta para Deus? Será que ela está vendo? Não, ela não está vendo, ela está cegada. Como é que acontece esse mistério? O Salomão disse que uma pessoa insensata a gente não consegue mudar, a gente tem que se afastar da pessoa insensata. Deus diz numa palavra que a respeito de uma pessoa errada, que como as manchas de um tigre, essa pessoa, as manchas de um tigre não podem ser apagadas, aquelas listas, e dessa forma é o pecado no coração da pessoa dominada. Ela não quer, ela não vai mudar, ela não pode mudar, não tem força e vai continuar. Mas será que nós temos que aceitar esse desígnio, que há pessoas que nunca vão se converter, que não são predestinadas para isso? Será? Eu não creio assim. Eu creio que sempre há possibilidade, desde que nós oremos por essa pessoa. Mas no caso do Acais, ele não tinha ninguém que orasse por ele, ninguém que clamasse a Deus. O profeta Isaías estava trazendo continuamente palavras de Deus para ele, e ele não ouvia, não atendia a nenhuma palavra, não se voltava para Deus. Para mim, isso se constitui num mistério. Será que há pessoas tão endurecidas? Nós temos conhecido irmãos e irmãs que têm filhos que estão rebeldes, não se voltam para Deus, Deus os disciplina, passam apertos, acidentes de todo tipo, mas não se voltam para Deus. Que situação terrível essa! Pessoas que não se voltam para Deus. Eu quero sempre acreditar na esperança, sempre acreditar que ainda há solução. A gente pode mudar uma situação. Com Deus sempre há esperança. Nós podemos orar por um filho rebelde, por uma pessoa ingrata, o marido pela esposa, a esposa pelo marido. Eu quero sempre crer que há possibilidade de mudança, há possibilidade de perdão. Eu quero sempre crer nisto. Mas aqui nós encontramos um rei que até o fim não quis. E a Bíblia também diz que há certas pessoas que, por desprezarem o conhecimento de Deus, Deus as entrega a disposições mentais reprováveis para praticarem todo tipo de perversões contra Deus. Bem, por causa de desprezarem o conhecimento de Deus, o Acais desprezou. Será que há pessoas que pecam sem desprezarem a Deus? Eu creio que sim. Há pessoas que pecam porque estão escravizadas pelo pecado, levadas pelas circunstâncias, mas no fundo elas guardam um temor a Deus. E um dia elas podem voltar. Mas há pessoas que já desprezaram de todo o temor a Deus, não querem saber de Deus, e aí não tem jeito. Elas vão de mal a pior e Deus vai deixá-las aqui na terra para acertar com elas depois no juízo final. Mas nós não sabemos quem são essas pessoas e até ao fim eu creio que há esperança. Agora, será que vale a pena a gente ficar insistindo com uma pessoa quando há tantas outras precisando do Evangelho? A gente vai perder tempo com uma pessoa quando tem 100 outras pessoas à nossa volta esperando por nós, estão precisando do Evangelho, e nós vamos ficar insistindo com quem não quer, jogando pérolas aos porcos? Pense nisto, meu irmão, minha irmã. Há muita situação que nós não entendemos nesta área, que é um mistério para nós. Ou seja, o coração de cada pessoa, para nós, é um mistério. Deus conhece, mas nós não. Então vamos ter temor a Deus ao lidar com este assunto. Que creiamos sempre em algum ponto de esperança, que alguém pode mudar. Mas, por outro lado, não vamos perder tempo com alguém que já decididamente resolveu não querer Deus.
Então vamos pensar seriamente nisso para pautar a nossa conduta segundo a vontade de Deus, que é o melhor. Mas não vamos querer ser juízes para resolver e decidir o que as outras todas as pessoas vão fazer ou que elas vão decidir. Não queiramos nos colocar no lugar de juízes, porque Deus quer que estejamos do lado da salvação. Vamos crer que sempre há esperança de salvação para uma pessoa.